Sabe aquele momento em que você acha que vai viver um dia especial, mas de repente ele se transforma no capítulo mais inesperado da sua vida? Pois foi exatamente assim no meu aniversário de 66 anos. Eu esperava abraços, risos e talvez até um bolo simples. Mas no lugar disso, ganhei uma viagem que tinha um destino muito diferente do que imaginei. Meu próprio filho, aquele que criei com todo o amor, me levou a um lugar que ele chamou de resort para descansar. O que ele não sabia é que atrás daquele portão havia muito mais do que um simples endereço, havia a minha história. E naquele dia, ele iria descobrir quem eu realmente sou. Aniversário é aquele dia em que a gente espera, no mínimo, um gesto de carinho. Pode ser um abraço apertado, um telefonema ou até um bolo improvisado. Aos 66 anos, eu ainda sentia aquele friozinho gostoso na barriga quando chegava a minha vez de soprar as velas. Mas naquele ano, o presente que recebi não estava embrulhado em papel colorido. Estava disfarçado de passeio especial. Meu filho, Paulo, apareceu em casa com a esposa, Isabela, dizendo que tinha uma surpresa para mim. Falou com entusiasmo de um resort onde eu poderia descansar, conhecer gente nova e aproveitar um final de semana inesquecível. Eu, que não viajava havia anos, fiquei animada como criança. Nem passou pela minha cabeça que essa viagem tinha um destino muito diferente. O caminho até lá foi cheio de pistas que, na hora, eu ignorei. As respostas vagas do Paulo, o sorriso forçado da Isabela e o silêncio estranho no carro. Mesmo assim, continuei acreditando que estava prestes a ter um dia inesquecível. E estava. Só que não do jeito que eu imaginava. Quando chegamos, um portão grande com uma placa discreta me deu as boas-vindas. Lar do Horizonte. Meu coração gelou. Não havia piscina, nem jardins de hotel, nem cheiro de mar. Havia o ar controlado de um lar de idosos, misturado ao perfume de desinfetante. E, de repente, o resort virou um asilo. Antes que eu pudesse reagir, um homem de terno se aproximou. Era o diretor. Paulo o cumprimentou normalmente, mas algo mudou quando ele olhou para mim. Seu sorriso desapareceu e seus olhos se arregalaram. Era como se estivesse vendo um fantasma, ou reencontrando alguém que nunca esperava ver ali. Fiquei parada, observando cada detalhe. A mala que carreguei com tanta expectativa agora estava largada na recepção, como bagagem de quem foi deixada para trás. A sensação era de abandono familiar, como se eu tivesse sido empurrada para fora da minha própria vida. Enquanto Paulo e Isabela conversavam com a recepcionista, eu sentia a raiva e a confusão se misturando dentro de mim. Era como se meu filho tivesse rasgado, de uma vez só, todos os laços que construímos ao longo de décadas. Mas naquele momento, decidi me calar. Ainda não era hora de mostrar que eu sabia o que estava acontecendo. E foi ali, na porta de um lar de idosos, no dia do meu aniversário, que percebi algo profundo. Às vezes, a maior traição vem de quem a gente mais ama. Mas também aprendi que, em momentos assim, o silêncio pode ser a arma mais poderosa para descobrir a verdade. Paulo começou a falar com o diretor como se estivesse me fazendo um grande favor. Disse que eu precisava de um lugar mais seguro, com gente para conversar, atividades para ocupar a mente e cuidados profissionais. Era como se, de repente, minha vida tivesse se transformado numa lista de problemas a serem resolvidos por terceiros. Isabela, com aquele sorriso treinado, completava as frases dele. Contou histórias sobre eu ter esquecido o fogão ligado, deixado a torneira aberta e me confundido com os remédios. Tudo mentira. E não eram mentirinhas inocentes. Eram peças cuidadosamente colocadas para me pintar como alguém incapaz de viver sozinha. A cada frase, eu sentia como se tirassem um pedaço da minha dignidade. Mas, em vez de explodir, respirei fundo. Ali, percebi que fingir confusão seria a minha estratégia. Eu queria ver até onde eles iriam e quais eram as verdadeiras intenções por trás daquele presente de aniversário. Fingir que não entendia parecia fácil. Bastava olhar para o lado, franzir o rosto e fazer perguntas óbvias. Eu sabia que quanto mais desorientada eu parecesse, mais eles revelariam. E foi exatamente isso que aconteceu.
Começaram a falar de planos, de estadia prolongada e até de acostumar-se com o ambiente. O pior era o tom com que se dirigiam a mim, como se estivessem conversando com uma criança teimosa. É assim que muitas famílias justificam uma internação forçada. Criam uma narrativa conveniente, repleta de meias-verdades, para transformar um ato de abandono em um gesto de cuidado. Eu já tinha visto isso acontecer com outras pessoas. Filhos que, por ganância ou comodidade, usam desculpas para se livrar do trabalho de cuidar de quem lhes deu a vida. O que eles não sabiam é que eu conhecia muito bem esse jogo. E dessa vez, a jogada final seria minha. Enquanto Paulo pedia para o diretor mostrar as instalações, Isabela segurava meu braço com aquela falsa delicadeza, repetindo: "A senhora vai adorar Dona Cleide, vai se sentir em casa." Eu sorria por fora, mas por dentro anotava mentalmente cada palavra, cada gesto, cada mentira. E foi nesse teatro de boas intenções que percebi algo ainda maior. Não era apenas uma questão de onde eu ia morar. Era sobre controle, sobre poder, sobre me transformar numa espectadora da minha própria vida. Mas mal sabiam eles que eu já estava escrevendo o próximo ato dessa história. Enquanto caminhávamos pelos corredores, eu fingia estar impressionada com tudo. Olhava para as paredes, sorria para os idosos, comentava sobre as flores no jardim. Por dentro, cada detalhe me trazia memórias vívidas, porque eu conhecia cada canto daquele lugar antes mesmo de existir. O lar do horizonte não era um lugar qualquer. Ele havia nascido de um sonho meu, anos atrás, quando percebi a realidade triste de muitos lares de idosos. Investi tempo, dinheiro e energia para criar um espaço diferente, onde o respeito e a dignidade fossem prioridade. Eu escolhi a cor das paredes, aprovei o projeto do jardim e até defini o tipo de cadeiras que ficariam no refeitório. Cada canto carregava uma decisão que um dia eu havia tomado. E agora, ironicamente, meu próprio filho tentava me internar aqui, como se fosse um depósito para problemas de família. O diretor, Dr. Rafael, sabia exatamente quem eu era. Por isso sua expressão de espanto quando me viu na recepção. Ele conhecia minha história, meu envolvimento, e entendia que aquela situação era absurda. Quando nossos olhos se encontravam, trocávamos mensagens silenciosas. Eu lhe dei um sinal quase imperceptível para que não revelasse nada. Não queria que Paulo e Isabela soubessem que eu era a fundadora. Pelo menos não ainda. Minha intenção era simples: deixar que se afundassem nas próprias mentiras até não terem mais saída. O tour continuou. E a cada passo eu observava Paulo fazendo perguntas sobre valores, internações e opções de cuidado. Ele parecia mais interessado em burocracias do que no meu bem-estar. A cada resposta do diretor, eu percebia que ele falava com cuidado, escolhendo palavras para não me expor. Fingir desconhecimento não foi fácil. Meu instinto gritava para que eu dissesse ali mesmo: "Este lugar é meu." Mas eu sabia que revelar a verdade naquele momento seria desperdiçar a chance de entender toda a extensão do plano deles. E eu queria a verdade completa. Ao final do passeio, vi Paulo e Isabela satisfeitos, como se tivessem me convencido de que aquele seria meu novo lar. Mal sabiam que, enquanto eles achavam que eu era a peça fraca do jogo, eu já estava montando o xeque-mate. Sentamos na sala do diretor. Um ambiente elegante com móveis de madeira e vista para os jardins. Paulo assumiu a palavra com a confiança de quem acha que está no comando. Disse que, para garantir minha segurança e evitar preocupações, seria melhor que ele cuidasse de todos os meus assuntos financeiros. Logo tirou da pasta uma procuração ampla, que basicamente entregava a ele controle total sobre meus bens, contas bancárias e investimentos. Apresentou aquilo como uma formalidade, algo que facilitaria as coisas caso eu precisasse de cuidados mais intensos. Eu ouvia e observava. Cada argumento dele era cuidadosamente embalado em palavras doces, mas o recheio era puro veneno. Isabela reforçava a ideia, dizendo que eu ficaria muito mais tranquila, sabendo que eles cuidariam de tudo. Mantive minha expressão neutra, fingindo não entender alguns termos. Pedi para que meu advogado, doutor,
Henrique, que cuidava dos meus assuntos há mais de 10 anos, analisasse os documentos. A reação de Paulo foi imediata, uma mistura de irritação e surpresa. Poucos minutos depois, Dr. Henrique chegou. Um homem de postura impecável e olhar atento cumprimentou o diretor e se sentou ao meu lado. Pegou os papéis e começou a ler com calma, anotando pontos e balançando a cabeça de vez em quando. O silêncio na sala era quase palpável. Paulo tamborilava os dedos na mesa. Isabela mexia no cabelo tentando disfarçar o nervosismo. E eu apenas aguardava. Quando o Dr. Henrique terminou, disse que os documentos davam poderes excessivos e recomendou alterações profundas. Paulo tentou argumentar, dizendo que era apenas burocracia e que eu não precisava me preocupar com detalhes. Mas cada palavra dele só confirmava o que eu já sabia. Não se tratava de me proteger, mas de assumir o controle completo da minha vida e do meu patrimônio. Foi naquele instante que percebi que a hora da verdade estava se aproximando. O jogo de fingir estava prestes a mudar de lado, e quando eu revelasse minhas cartas, o impacto seria impossível de reverter. Respirei fundo, apoiei as mãos na mesa e olhei diretamente para Paulo. Minha voz, até então suave, ganhou firmeza. Filho, eu posso estar com 66 anos, mas minha mente está perfeitamente lúcida e já entendi exatamente o que está acontecendo aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Paulo tentou reagir, mas eu levantei a mão, interrompendo-o. Disse que sabia que aquela história de resort era mentira desde o momento em que vi o portão. Contei que havia ficado em silêncio apenas para descobrir até onde ele e Isabela iriam na tentativa de me internar. Isabela, pálida, disse que eu estava sendo injusta, que eles só queriam o meu bem. Mas o tom de voz tremia, denunciando que não acreditava na própria narrativa. Doutor. Henrique permanecia calado, mas um leve sorriso de canto indicava que ele sabia que eu tinha a situação sob controle. Foi então que soltei a bomba. Vocês sabem por que o diretor ficou surpreso ao me ver aqui? Porque este lugar foi criado por mim. Eu sou a fundadora e proprietária do Lar do Horizonte. Paulo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Isabela soltou um suspiro audível. Continuei, explicando que não apenas conhecia cada detalhe daquele lugar, como também havia investido anos de trabalho e parte da minha herança para que ele existisse. E agora, ironicamente, estavam tentando me internar na minha própria criação. Dr. Henrique entrou na conversa, detalhando as medidas já tomadas. Bloqueio das contas para qualquer movimentação não autorizada, cancelamento de garantias dadas para a empresa de Paulo e alteração imediata do meu testamento. A herança dele havia sido reduzida drasticamente. A reação foi imediata. Paulo empalideceu, Isabela começou a chorar e o advogado deles perdeu a postura. As máscaras haviam caído. O jogo de controle havia acabado e a mesa agora estava virada a meu favor. Olhei para eles e finalizei. Vocês queriam tirar tudo de mim, mas esqueceram quem eu realmente sou. E a partir de hoje é a minha voz que dita as regras. A expressão de Paulo deixou claro que ele sabia. Não havia mais volta. Paulo levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Sua voz estava carregada de raiva. Você não pode fazer isso. Eu sou seu filho, tenho direitos. Eu respirei fundo antes de responder. Direitos? De me enganar? De me abandonar num asilo no dia do meu aniversário? De tentar tomar tudo que construí? Isabela tentou intervir, pedindo que eu pensasse melhor, que não destruísse a família. Mas família, para mim, não era um rótulo vazio. Era respeito, cuidado e amor verdadeiro. E aquilo que eles tinham feito não se encaixava em nenhuma dessas definições. Foi nesse momento que decidi cortar qualquer apoio financeiro. Disse claramente que, a partir daquele dia, eles teriam que viver apenas com o que conquistassem por conta própria. Não haveria mais cheques, transferências ou empréstimos temporários que nunca eram pagos. Paulo ficou lívido. A raiva se misturava ao desespero de quem via um castelo de privilégios desmoronar. Ele tentou me acusar de ser egoísta, de pensar apenas em mim. Essa acusação, vinda de quem tramou minha internação, soava como ironia cruel.
Olhei nos olhos dele e disse: Eu passei a vida toda pensando em você. Trabalhei, sacrifiquei meus sonhos, minha vida pessoal, para garantir seu futuro. Mas você escolheu trocar gratidão por ganância. Essas palavras caíram como um golpe final. Isabela, chorando, falou sobre planos de ter filhos, tentando usar futuros netos como argumento para que eu reconsiderasse. Mas naquele momento, percebi que até isso poderia ser manipulado para me pressionar. Eu já não me deixaria enredar por chantagens emocionais. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Eles sabiam que a decisão estava tomada. E eu sabia que, apesar da dor, cortar esse vínculo da forma como existia era a única maneira de proteger minha paz e minha dignidade. Quando saíram da sala, senti um peso enorme sendo retirado dos meus ombros. A ruptura familiar era definitiva, mas, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia no controle da minha própria vida. Depois daquele dia, percebi que não poderia continuar vivendo na mesma cidade, cercada de memórias e pessoas que, de alguma forma, compactuavam com a visão distorcida que Paulo e Isabela tinham de mim. Foi assim que decidi me mudar para o litoral e recomeçar a vida aos 66 anos. Escolhi uma casa térrea com vista para o mar, ampla, iluminada e decorada inteiramente com objetos que me traziam alegria. Não havia espaço para lembranças amargas. Cada canto refletia minha nova fase, onde liberdade e amor próprio vinham em primeiro lugar. As manhãs passaram a ter outro significado. Eu acordava cedo, preparava um café forte e me sentava na varanda para assistir ao sol nascer sobre o mar. Não havia pressa nem obrigações impostas. Apenas eu, o som das ondas e a sensação de que, finalmente, minha vida era minha. Fiz amizades rapidamente. Dona Marina, minha vizinha, tornou-se companheira de caminhadas e confidente. Descobrimos que compartilhávamos histórias parecidas, mulheres que deram tudo pela família e, no fim, foram tratadas como peso. Nossa amizade nasceu da dor, mas floresceu na liberdade recém-conquistada. Passei a frequentar o grupo de leitura da Biblioteca Municipal. Entre romances e biografias, encontrei um espaço para trocar experiências, rir de situações antigas e aprender com histórias de outras mulheres que, assim como eu, haviam redescoberto seu valor na maturidade. Também comecei aulas de aquarela na Casa de Cultura da cidade. Pintar, algo que sempre quis, mas nunca tive tempo, se transformou em terapia. Cada traço no papel parecia devolver um pedaço meu que tinha sido esquecido ao longo dos anos. Pequenos prazeres se tornaram grandes celebrações. Cozinhar para mim mesma, experimentar receitas diferentes, ouvir música no volume que eu queria, decidir meus horários sem pedir permissão. A vida simples, mas feita de escolhas próprias, se mostrou um luxo inestimável. Naquele cenário de liberdade, percebi que não era apenas um novo endereço. Era uma nova vida, construída com base no respeito próprio, na independência e na certeza de que nunca mais abriria mão da minha dignidade para caber nas expectativas de outra pessoa. As notícias sobre Paulo chegaram rápido, mesmo sem eu procurá-las. Sem as garantias que eu fornecia, ele não conseguiu renegociar os empréstimos da empresa. As dívidas se acumularam e, em poucos meses, o negócio que ele tanto ostentava fechou as portas. Isabela, acostumada a uma vida de conforto, não suportou a mudança. Pediu o divórcio alegando que não tinha se casado para passar dificuldades. A separação foi fria, sem lágrimas, revelando que o vínculo entre eles sempre esteve mais ligado ao dinheiro do que ao amor. Paulo se mudou para um apartamento pequeno, longe do bairro nobre onde morava. Vendeu o carro, cancelou viagens e aprendeu, talvez pela primeira vez, a viver com o básico. O choque de realidade foi inevitável. Algumas pessoas próximas me perguntaram se eu não iria ajudá-lo. Diziam que, afinal, ele era meu filho e estava no fundo do poço. Mas eu sabia que estender a mão naquele momento seria desfazer todo o aprendizado que a vida estava lhe impondo. Durante meses, ele tentou contato. Ligava para o meu celular, mandava mensagens, até apareceu no lar do horizonte perguntando por mim. Mas eu havia deixado instruções claras. Ninguém deveria revelar meu paradeiro. Eu ainda não estava pronta para uma nova conversa.
Enquanto isso, eu observava de longe, refletindo sobre como a relação entre nós havia se tornado tóxica. Anos de pequenas desconsiderações, chantagens emocionais e manipulação disfarçada de cuidado tinham corroído o respeito. Entendi que, antes de qualquer reconciliação, ele precisava enfrentar as consequências das próprias escolhas. Só assim poderia haver uma chance de mudança real. E eu também precisava desse tempo para me fortalecer e deixar cicatrizar as feridas emocionais. Foi nesse silêncio forçado que percebi algo importante. Às vezes, amar significa se afastar, não para punir, mas para permitir que o outro enfrente a vida de frente, sem muletas. E para Paulo, esse processo estava apenas começando. 8 meses se passaram desde o rompimento. Eu estava na varanda, lendo um romance policial, quando ouvi o portão abrir. Ao levantar os olhos, vi Paulo entrando no jardim. Não era o mesmo homem de antes. Os ombros estavam mais caídos, o rosto marcado pelo cansaço e os cabelos salpicados de grisalho. Ele caminhou devagar até a escada da varanda e perguntou se podia subir. Havia algo diferente no tom de voz, uma suavidade que eu não reconhecia. Fiz um gesto para que se sentasse e ficamos alguns minutos em silêncio, apenas observando o mar. A primeira frase dele foi simples. "A casa é linda, mãe. E você parece feliz." Respondi que estava e perguntei como havia me encontrado. Ele contou que contratou um detetive, não para me incomodar, mas para ter certeza de que eu estava bem. Disse que não tentou antes porque sabia que não tinha o direito. Precisava primeiro entender o que tinha feito e se tornar uma pessoa que merecesse o meu perdão. Foi então que começou a falar sobre sua vida, desde aquele dia no Lar do Horizonte. Contou da falência, do divórcio, do trabalho como funcionário numa pequena contabilidade e da vida simples que aprendeu a levar. Pela primeira vez, estava vivendo apenas com o que ganhava. E isso, segundo ele, o tinha transformado. Surpreendeu-me ao dizer que havia procurado terapia para entender por que tinha sido capaz de me tratar daquela forma. Admitiu que sempre me viu como alguém que existia apenas para servi-lo e que nunca se interessou pela minha vida além do papel de mãe. Disse que, no fim, o que mais doeu não foi perder dinheiro ou status, mas perceber que viveu décadas ao meu lado sem realmente me conhecer como pessoa. Essas palavras tocaram um ponto profundo em mim, porque expunham a raiz de toda a nossa distância emocional. Ao ouvir tudo aquilo, percebi que o homem sentado à minha frente não era mais movido pela arrogância e pela ganância de antes. E pela primeira vez em muito tempo, senti que havia uma pequena abertura para reconstruir alguma coisa, mas de um jeito totalmente novo. Depois de ouvir tudo, fiquei em silêncio por alguns instantes. Paulo me olhava como se aguardasse uma sentença. Respirei fundo e disse: "Eu te perdoei há muito tempo, não por você, mas por mim. Guardar rancor só iria me prender ao que aconteceu. Mas perdoar não significa voltar a ser como antes." Ele abaixou a cabeça e disse que entendia. Não estava ali para pedir dinheiro ou resgatar privilégios, mas para mostrar que havia aprendido a lição. Admitiu que não esperava que eu confiasse nele de imediato e que reconstruir qualquer vínculo levaria tempo. Expliquei que ele poderia fazer parte da minha vida, mas com novas regras. Respeito acima de tudo, nada de manipulações e cada um responsável pela própria vida financeira. Disse que minha felicidade não dependeria mais da aprovação dele e que esperava que ele também aprendesse a ser feliz por conta própria. Paulo assentiu e percebi que não havia ressentimento nas palavras dele. Pelo contrário, parecia aliviado por eu ter colocado limites claros. Era como se ele finalmente entendesse que relacionamentos saudáveis precisam de fronteiras bem definidas. Convidei-o para jantar. Cozinhamos juntos, conversando sobre coisas simples: livros, filmes, histórias da cidade. Foi estranho, mas reconfortante, perceber que podíamos compartilhar momentos sem o peso do passado dominando cada fala. Na hora de ir embora, ele perguntou se poderia me ligar de vez em quando. Respondi que sim, mas com uma observação. Agora somos 2 pessoas adultas que escolhem estar na vida uma da outra. Não é obrigação, é escolha. Ele sorriu, e foi o sorriso mais genuíno que vi nele em anos.
Ao vê-lo sair, senti uma paz diferente. Não era a tranquilidade de quem recupera o que perdeu, mas de quem entende que nem tudo precisa voltar a ser como antes para ser bom. Às vezes, o novo formato é mais saudável que o original. E enquanto voltava para a varanda para ver o mar, percebi que a maior vitória daquela história não foi ganhar contra a ganância ou provar um ponto. Foi escolher a minha própria felicidade e, de quebra, abrir espaço para que meu filho encontrasse a dele. A vida, às vezes, nos coloca diante de escolhas difíceis, aquelas que testam não só a nossa coragem, mas também a nossa capacidade de manter a dignidade intacta. Eu aprendi que amor próprio não é egoísmo, é o alicerce que sustenta qualquer relacionamento saudável. E por mais doloroso que seja, nem sempre a família é feita de laços de sangue, mas de respeito, cuidado e verdade. Se você já passou por algo parecido, sabe o quanto é tentador ceder só para evitar conflitos. Mas será que vale a pena viver em paz aparente, enquanto por dentro você se sente sufocado? Às vezes, o verdadeiro recomeço exige dizer não, mesmo para quem mais amamos, para poder dizer sim para nós mesmos. Então eu te pergunto, o que você tem permitido na sua vida que rouba sua paz? E, se tivesse a chance de recomeçar, o que mudaria hoje? Pense nisso, porque nunca é tarde para colocar limites, para reconstruir pontes, ou, se for preciso, para seguir por um caminho completamente novo. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe sua opinião nos comentários. Sua experiência pode inspirar e fortalecer outras pessoas que também precisam redescobrir a própria força.